capítulo 4, do versículo 32 até o 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 32 a 37. Para você que está me vendo pela primeira vez, meu nome é Zilma Bernardes. Esse canal é um canal de tudo, um pouco, em qual eu ensino receita, eu ensino a palavra de Deus. Pode vasculhar aí nos vídeos que você vai ver muita coisa boa. Eu sou uma dona de casa, eu sou uma mulher que tem uma depressão muito grande e resolvi fazer esse canal para poder conversar com vocês, para que eu possa também conseguir sair dessa depressão e ensinar as pessoas também de tudo aquilo que eu passo, ok? Então vamos lá. Enquanto eu estava falando, deu tempo de você pegar a sua Bíblia. Você não é inscrito? Por favor, se inscreva. Dê o seu joinha. Aperte o sininho para todos. Compartilhe com seus amigos, com o Facebook, com quem você quiser. Ouça esse vídeo até o final. Me ajude. Porque converse comigo. Peça, coloque aí pedido de oração, porque quando rezar o texto eu colocarei a sua intenção. Por quê? Porque o YouTube precisa entender que vocês estão interagindo comigo. Eu tenho 3.000 e poucas pessoas, mas poucas pessoas interagem comigo. E eu preciso de você. Eu estendo a minha mão para você. Apertar aí o joinha, para você não é nada, mas para mim é muito importante, ok? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A multidão aos pés, a multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma. Ninguém dizia que era sua as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Em todos eles estava grande graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terra ou casas vendiam-nas e trazia o preço do que tinha vendido e do que depositavam aos pés dos apóstolos, repartindo-se entre eles, em cada um deles, de acordo com a necessidade de cada um. Assim, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita natural de Chipre, possuía um campo, vendeu, trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. Amados irmãos, olha só, como viviam os nossos irmãos na época de Jesus. Jesus, morto, ressuscitado, que nós sabemos, ele instruiu todos os discípulos. E lá eles faziam assim, viviam em comunidade. Então ninguém passava aperto, ninguém passava fome. Por quê? Porque tudo era compartilhado. Se eu tenho 2 pães, depositavam pão ao pé do profeta, dos discípulos de Jesus. E assim todos que tinham, depositavam. E eles, com a sabedoria, porque eram escolhidos de Deus, Deus Filho, Jesus, escolhidos, o que eles faziam? Eles repartiam. E a palavra de Deus diz que ninguém passava fome. Não havia fome entre os irmãos na comunidade. Qual bom que seria assim na nossa época, né? Se eu tenho 2 casas, daria uma casa para os discípulos, para uma pessoa responsável, para um ancião, uma pessoa idosa, e essa casa era dividida com o irmão. Eu tenho um quarto e uma sala, aqui compartilharia outra família comigo, e a gente viveria em paz. Como bom seria isso! Nesse mundo que nós vivemos,
Agora, antes os nossos irmãos, os apóstolos, os discípulos, conseguiram. Mas hoje em dia não dá. Não dá para viver assim, porque às vezes a gente põe uma pessoa dentro da nossa casa, a pessoa, às vezes até, fazem coisas erradas. Mas isso não é para desistir. Isso não é para perder a esperança. Isso não é para dizer assim, eu não vou conseguir. Claro que vai. Porque tem gente boa. Existe pessoa boa. Nem tudo está perdido. Mas existe um lugar que nós vamos viver assim. Quando cada um de nós tiver cumprido a nossa missão, o nosso Pai nos chamar, no fim haverá um lugar no qual nós viveremos eternamente, para sempre, para eternidade, com os nossos, com tudo. Não vai haver dor, não vai haver choro, não vai haver doença, não vai haver fome, não vai haver nada, e nós viveremos felizes para sempre. É lindo demais saber que esse dia vai chegar. Hoje, eu e você passamos por muitas atribulações. O mundo passa. Estamos vendo tudo que está acontecendo aí. Não precisa falar, porque até eles cortam o nosso vídeo. A gente está vendo tudo que está acontecendo aí. Os absurdos, as coisas erradas. Nós estamos vendo. Está pior até do que antigamente. Mas isso significa que a gente está mais próximo da chegada. Porque a palavra de Deus fala que tudo isso ia acontecer, que vai acontecer, e acontecerão coisas piores. Mas que nós não tenhamos medo, porque Ele está conosco. E essa é a certeza que nós temos, que Jesus está conosco, que tudo isso vai passar, que nós passaremos por momentos difíceis, sim. Ele não me enganou e não te enganou. Falou, você quer me seguir? Quero, Jesus. Toma a tua cruz e me siga. Não falou como que ela era. Ele falou que venceu o mundo e diz que nós também vamos vencer. E tudo isso aqui vai passar. E nós viveremos num lugar, de acordo com as nossas ações, num lugar onde haverá paz. Onde não haverá dor. Onde não haverá fome. Onde não haverá corrupção. Onde não haverá, o jeitinho. É um jeitinho. Não. Todos nós seremos iguais perante o nosso Pai. E esse dia vai chegar. Para mim e para você. Mas para que esse dia chegue, nós temos que cumprir aquilo que Jesus nos manda. Amar o próximo como a ti mesmo. Cuidar das viúvas, dos idosos, dos nossos irmãos necessitados, dos nossos irmãos que às vezes estão passando por luta, por peleja, por prova. E se a gente pode ajudar, a gente vai ajudar. Mas não é para sair gritando que ajudou, não, porque os discípulos faziam assim, tá vendo? Eles traziam e entregavam os pés dos discípulos. E não tinha isso, não tinha briga, não tinha fome, não tinha nada. Por quê? Porque não tinha ganância. Claro que naquele tempo tinha gananciosos. Não estou dizendo que não tinha. Mas eu estou dizendo assim, quando for reunido os discípulos, eles obedeciam, eles tinham amor, eles tinham confiança. E assim devemos ser nós. Porque na nossa casa, a gente sempre tem a pessoa mais velha que cuida de nós, que cuida, que põe ordem na casa. E a gente sempre pede conselho, porque os idosos têm sabedoria para nos ensinar. E às vezes, quando nós damos um conselho para um filho, para um neto, para o irmão, é porque o amamos. E não queremos ver ele passar. Porque muitas das vezes nós já passamos por tanta luta, tanta prova, a gente quer, às vezes, ajudar os nossos irmãos, os nossos filhos, e às vezes eles não entendem. Mas às vezes é um processo. Eu tive que passar pelo processo, e estou passando até hoje, para aprender. E assim também, os nossos filhos passarão para também aprender. Eu quero desejar para você, hoje, uma terça-feira, dia 29 de abril de 2025, um dia abençoado. Tenha fé, tenha coragem, tenha ânimo. É isso que Jesus quer de mim e de você. Que nós possamos ouvir a palavra do Senhor, que nós possamos dar um sorriso, que nós possamos agradecer ao Senhor. Se está ruim, muito obrigada, Jesus. Se está bom, muito obrigada, Jesus. Sabe por quê? Se está bom, melhor vai ficar. Se está ruim, o Senhor Jesus vai transformar em bênção.
Isso é um processo que nós estamos passando, que você está passando. Isso vai passar. Segura na mão do Senhor Jesus, que tudo isso vai passar. Ó, um beijo no coração de vocês. Não esqueça, dê meu joinha, inscreva-se no canal, aperte o sininho para todos. Converse, interaja, peça. Se precisa de alguma coisa de oração, peça. Que nós possamos, junto na oração, pedir ao Pai, pedir a Jesus e a intercessão da sua Mãe Santíssima. E ela vai interceder. E tudo vai acontecer bem. No final, tudo dá certo. Não é fácil, mas nós seremos vitoriosos. Eu desejo para vocês um dia cheio, repleto da presença do Senhor Jesus na sua vida e a intercessão da minha mãe, Maria Santíssima. Um beijo no